Bom dia, pessoal. Bom dia para todos, bom dia. Eu não entendi, sabe? Ali sou eu? É uma homenagem, é? Luiz Guilherme, bom dia. Professor, Nem deixa eu sabe, né? explicar. Essa foto aí, eu tava fazendo sua prova de química, aí eu vi essa foto, aí eu vi. Essa foto tá muito engraçada, então eu vou baixar essa foto, vou colocar um confia escrito nela e vou colocar na minha foto de perfil. Perfeito. Beleza. Não, valeu. É bom que espanta aí alguns maus olhados, né? Eu olhei assim, meu Deus, eu entrei com que conta? Fiquei olhando assim, né? Eu entrei com que conta? Mas tudo bem, fica à vontade. Então, pessoal, bom dia a todos. Se alguém, porventura, ainda não me enviou a prova, por favor, faça isso o mais rápido possível, porque eu preciso colocar no sistema as notas de vocês, tá bom? Então, agilizem, tá? Agilizem para eu poder colocar as notas, porque é ruim, né? Ficar sem saber as notas é chato. Então, agilizem, por favor, de preferência até hoje, né? De preferência até hoje, porque o prazo está bem curtinho, né? Eu preciso analisar as questões passo a passo, né? Para não deixar passar nada despercebido. Tudo bem? Vamos falar do capítulo 10, né? A gente vai falar aí dos modelos atômicos, a descoberta aí das partículas subatômicas, né? Vamos desenvolver um pouquinho, vamos lembrar um pouquinho do que vocês já conhecem, visto com o professor dos anjos, né? Capítulo 10, tá ok? Então, essa aula vai ser gravada, está sendo gravada, eu vou colocar no sala de aula, vocês, por favor, disponibilizem, mas eu estou notando que boa maioria não está pegando esses vídeos lá, dá para a gente perceber, até porque quando eu deixo lá o link, né, da aula, a aula gravada, ela vai direto para o meu YouTube, né? Então, eu estou vendo que poucas pessoas estão visualizando essas aulas, e é interessante que elas sejam visualizadas para que vocês possam tirar dúvidas, né? Eu estava conversando, inclusive, isso com o pessoal do segundo ano, eles tiveram dificuldades em algumas provas e tinham coisas que eu falei que estavam nas aulas gravadas. Então, é importante, é interessante que vocês façam uso desse material, ok? Então, vamos lá, não vamos perder muito tempo, não. Vou falar um pouquinho da característica elétrica, inclusive a gente falou um pouco, né, sobre isso. A gente inicia aí falando de Tales de Mileto, né, que ele era um alquimista, mas estava muito relacionado à filosofia. Então, Tales de Mileto, ele falava sobre... Ele foi quem definiu, por exemplo, a questão das atrações eletrostáticas, né? Quando você passa aí o âmbar, né, em um tecido, né, faz o atrito. Vocês conhecem essa relação? Vocês já viram isso daí com um dos anjos? Né, vai atrair, porque ele vai ficar carregado negativamente, vai ver aí a atração de cargas. Se a gente pega dois âmbas e faz esse processo de fricção também na mesma lã, no mesmo tecido, as cargas ficam iguais e ocorre o que nós chamamos de repulsão. Através dessa ideia deles, no caso do Tales de Mileto, essas duas ideias dele aqui, ó, essa relação que foi surgindo aí, novas representações, inclusive com um estadista que nós conhecemos como Benjamin Franklin, né? Ele foi quem definiu aí que nós chamamos de carga positiva e carga negativa. Ele fez um experimento, né? Aquele da pipa, que vocês já viram essa também, onde nessa pipa tinha uma chave amarrada próximo lá, né? E antes da tempestade ele veio empinar essa pipa para ver a questão aí da condução de corrente elétrica, as cargas elétricas e as conduções onde acontece, né? Essas descargas. Então, no caso, ele definiu aí como sendo cargas positivas e cargas negativas, essas atrações existentes aí, já faladas pelo nosso amigo Tales de Mileto. Então, é só um contexto histórico, né, da parte elétrica da matéria, porque foi através desse entendimento, ou falta de entendimento da matéria, da natureza da eletricidade, é que surgiu aí, e hoje nós temos a presença dessas partículas subatômicas, que são os elétrons, são os prótons e nêutrons, né? Então, através do estudo da eletricidade. E temos esse outro cidadão aqui que foi muito importante também para o conhecimento eletrônico da coisa, que é o Alessandro Volta. Ele foi quem produziu a primeira pilha, né? A primeira pilha que nós conhecemos foi através desse cidadão aqui. Ele produziu uma pilha. O nome pilha vem de empilhado, era um empilhado, né, de metais de zinco e cobre, né, que eram alternados, né, e entre eles tinha lá embalsamado, né, por uma solução salina, e através dessa solução salina ocorre aí a condução de corrente elétrica.
Então, é que nem falar para vocês que banhar numa banheira com água pura, né, sem carga, a corrente elétrica não é capaz de se propagar, não tem íons ali, né? Mas se alguém vem e pinga uma gotinha de limão, né, o limão ele é iônico, pinga uma gotinha de limão, aí agora tem a capacidade de ocorrer aí a formação de íons e posteriormente a condução de corrente elétrica. Nosso corpo é um caso desse, né? Nosso corpo é coberto por íons de cátions e ânions, que são as cargas positivas e negativas, que são capazes de fazer a condução dessa corrente elétrica. Então, a Alessandro Volta já conhecia isso daí, toda a sua interação em relação às cargas positivas e negativas e às atrações eletrostáticas, e produziu aí a pilha, né? E junto dele, teve outro cara muito importante também, que é o Michael Faraday. Vocês vão ver o Michael Faraday com o Christian lá na física, ele vai falar um pouquinho sobre isso daí também. O Michael Faraday, ele conseguiu fazer a apresentação de condutividade elétrica, né, quando dissolvida em água. E, inclusive, essa condutividade elétrica dissolvida em água foi o prêmio Nobel do nosso amigo Arrhenius, né, porque através de uma hidrólise, nós conseguimos produzir íons quando se trabalha especificamente com bases, e conseguimos fazer a ionização com sais, né, no processo de rompimento da ligação e de produção desses íons. Lembrando que só existe a eletricidade, ela só vai existir, ela só vai se propagar se tiver a presença de íons, né, ou os íons positivos, que chamamos de cátion, e os íons negativos, que chamamos de ânions, ok? É só um apanhado aí da relação histórica sobre a eletricidade. Aí a gente começa a falar dos modelos, né? O modelo que foi a retomada lá dos filósofos gregos Demócrito e Leucipo foi justamente o modelo de Dalton, né? Onde ele retomou a ideia de que a matéria era formada por partículas maciças indivisíveis, que eles denominaram como átomos, que esse átomo é de não divisão. Então, essas partículas maciças indivisíveis, ele defendeu na comunidade científica como sendo bolas de bilhar, né, porque eram grossas, maçudas, né, e difícil de se quebrar. Então, aí ele fez essa definição. A sua ideia foi uma retomada dos filósofos gregos, como eu falei para vocês, e ela perdurou por algum tempo, até que o nosso amigo Thomson fez o estudo e verificou que o nosso amigo Dalton cometeu algumas falhas pelo fator de cargas, né? Lembrando que essas cargas já vinham sendo trabalhadas antes de Cristo, assim, já se conhecia. Porque as cargas se anulam. Só que Dalton já não falava isso. Dalton já dizia que o átomo, né, o formador da matéria, era neutro por natureza, né? Ele não levou em consideração o que nós tínhamos trabalhado como cargas, né? As cargas, elas tendem a se neutralizar. A carga positiva com a carga negativa, ocorre o processo de neutralização. Quando a gente estiver falando de ligamento, nós vamos ver isso, ó. Quando você pega aqui, por exemplo, o magnésio, só relembrar isso para vocês. A gente pega o magnésio e faz uma relação de magnésio com cloro, vai haver uma troca de cargas. Acho que vocês lembram disso. Então, vai produzir, por exemplo, o cloreto de magnésio. Agora, essa molécula que a gente produziu aqui, ó, esse cloreto de magnésio, ele passou a ser neutro. Por quê, professor? Porque as cargas, a soma dessas cargas, a somatória das cargas, ela tem que ser igual a zero. Então, veja, se eu tenho o magnésio na forma de íon, que é o cátion, tá aqui, negativo, não é? E tem o cloro na forma de íon, que é o ânion, também negativo, com -1. Mas eu tenho quantos cloros na molécula? Eu tenho 2. Então, se eu pego essa quantidade de cloro e multiplico pela sua carga, eu vou ter aqui um valor de -2. Eu não já tenho uma carga positiva aqui do magnésio, então a somatória dela vai ser o quê? Mais 2 com -2 igual a 0, mostrando que essa molécula é neutra. E isso Dalton não falava. Dalton já dizia que os átomos formadores da matéria eram neutros, sem levar em consideração aí a existência de cargas no sistema, né? Então, ele já não falava sobre cargas. Então, ele teve todo o seu processo relacionado aos seus modelos, e nós vimos no conteúdo passado das leis ponderais, que também teve a sua participação, né, levou em consideração a conservação das massas, fez aí o que nós chamamos de proporção múltipla definida, que é o que nós trabalhamos com o chamado rearranjo das moléculas. Então, o produto formado de uma ligação qualquer, magnésio e cloro, produzindo o cloreto de magnésio,
está ocorrendo aí um rearranjo. Esses átomos, essas moléculas estão se rearranjando para poder se unir e permanecerem neutras, tá ok? Então, essa é a definição aí do modelo de Dalton, não é isso? Então, Dalton só pecou pelo fator de não falar das cargas elétricas, que só foram faladas aí com o estudo posterior do nosso amigo Thomson, que vocês estão vendo aqui embaixo. Eu vou apagar só essa parte do cálculozinho aqui, para não ficar na frente de vocês. Eu vou apagar aqui. Pronto, então vamos lá. O J.J. Thomson, né? O Thomson, ele se encontrou aí no embate, né? Existia aí uma divergência sobre a natureza da eletricidade. Então, inclusive, o William Crookes, ele debatia muito, né, sobre se a eletricidade era partícula ou se a eletricidade era onda. E isso daí acarretou uma pesquisa desse nosso amigo aí, do J.J. Thomson. Então, inclusive, ele utilizou os tubos de Crookes, acho que vocês já viram isso com o dos Anjos, uma ampola de Crookes, como queiram chamar. E nesse estudo foi que ele conseguiu verificar que a eletricidade ela era produzida através de uma partícula subatômica. E, consequentemente, ele veio a derrubar parte da teoria atômica de Dalton em função disso. Então, se você vê aí no que eu escrevi, no que está escrito aqui, né, o chamado pudim de passas, que foi como ele defendeu na comunidade científica, foi como um pudim, onde a massa, o átomo, era aquela massa homogênea, né, a massa do pudim, o bolo que é preparado, né, homogêneo porque nós não conseguimos definir aí os seus formadores, mas que essa massa homogênea era uma massa positiva, de carga positiva. Veja que ele levou em consideração as cargas. E que essas partículas que ele definiu como elétrons, que vem do latim electron, né, que tem a ver com âmbar, né, o âmbar que o nosso amigo Tales de Mileto trabalhou, é a relação aí de carga, né, isso, então, ele definiu como sendo o elétron, tá ali derivado, né, isso, ó, se você for ver ali. Então, veja que ele fez essa relação e descobriu a primeira partícula subatômica. Então, se você encontrar em atividades, ou mesmo se for questionado por alguém, quem é o pai do elétron? É o nosso amigo Thomson. Ele conseguiu verificar isso com uma ampola de Crookes, né, ou o tubo de Crookes. O Crookes estudava a eletricidade, só que não conseguia fazer a definição da natureza dela. E ele estudou profundamente. E ele, inclusive, ganhou o prêmio Nobel por isso. E engraçado, o fator de curiosidade, ele ganhou o prêmio Nobel, o seu filho também ganhou o prêmio Nobel de Física, e o seu neto também. Olha só como a genética desse rapaz era muito boa, né? Então, a questão de estudar, de desenvolver, ele era apenas um professor universitário, mas que gostava muito de pesquisa, né? Então, pesquisou, ele era inglês, obviamente, fez as suas pesquisas e desenvolveu uma nova teoria, um novo modelo. Não é que ele derrubou o modelo de Dalton, é isso, ele continua nesse fator, nessa descoberta aqui do pudim de passa, gente. Até então, não se dizia que a matéria era divisível. Ele não falou, Dalton não disse isso, ele dizia o seguinte, que o átomo era maciço, indivisível, indestrutível. Aqui, no nosso amigo Thomson, continuou com essa teoria. Só que existe, além dessa representação de ser indivisível, existe uma partícula menor ainda, né? Uma partícula menor ainda para representar, que foi justamente o elétron. É mais ou menos um resumo do que você já conhece aí do pudim de passas do nosso amigo Thomson, tá ok? Tá dando para lembrar isso? Alguém lembra desse conteúdo? Né? Ele é bem recente, né? Eu acredito que ele tenha sido trabalhado com muita ênfase, porque ele é um conteúdo importante, especificamente, sobretudo, no Enem. No Enem cai muitas questões relacionadas a esse conteúdo histórico, principalmente dos modelos. O Luiz Guilherme está dizendo que sim. Então, vamos continuar aqui, tá? Ainda da descoberta do elétron, aqui está o aparatozinho, né? Onde ele trabalhou. Ele pegou lá a ampola do nosso amigo Crookes e observou a luminescência existente aqui, até porque dentro da ampola tinha um gás a baixa pressão. Então, esse gás, ele mostrava uma luminescência, não é isso? Então, nessa luminescência, ele verificou algumas coisas. Uma delas é que os raios partiam sempre aqui do cátodo,
Então, ele, não só ele, também o nosso amigo Crook, que é o dono dessa ampola, ele também observou isso. Inclusive, esses raios, inicialmente, o elétron, era chamado de raios catódicos, que partiam sempre do cátodo, né? Então, esses raios eram os elétrons propriamente dito. Então, partiu sempre dele. Então, ele notou o seguinte, que ele sempre ia em linha reta, saindo aqui do polo positivo para o polo negativo, né? Ele sempre saía de um para o outro. E como saía dos raios catódicos, eles classificaram inicialmente como sendo isso, raio catódico, porque saía do cátodo, né? Em direção do ânodo. E aí foi um primeiro desenvolvimento. Nessa relação, ele fez mudanças no tubo de Crookes. Ele modificou o tubo, modificou a ampola, para poder verificar algumas relações, né? Inclusive, se vocês... deixa eu ver se eu consigo clicar aqui e aparecer alguma coisa para vocês. É um vídeo relacionado, né? É uma coisinha rápida, né? Que eu tentei trazer de inovação. Se ficar ruim, vocês me avisam, por favor. A gente continua só com o slide, que às vezes a internet não fica muito boa na representatividade, né? Então, se ficar ruim, vocês me avisam, tá? Se o áudio não ficar legal. Vocês estão conseguindo visualizar alguma coisa aí, não? Não, né? Eu tenho que mostrar uma... Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar para cá. Porque se eu fizer isso, eu preciso de uma... mandar o link, né? Certo. Mas deixa eu ver se eu consigo tentar... Vou parar bem aqui. Ele manda eu parar a apresentação. Não, vou mandar o link, tá? Vou mandar o link e aí vocês olham depois, ou então... É melhor vocês olharem depois, tá? Senão a gente perde muito tempo, tá ok? Vou mandar depois, então. Aqui eu ia mostrar um videozinho relacionado ao tubo de Crookes, ampola, mas a gente perde muito tempo, a explicação é mais importante. Deixa eu voltar para cá. Como esse slide eu vou disponibilizar para vocês, vocês clicam aqui, vocês vão ver todo esse desenvolvimento. Então não vou perder muito tempo com isso, não. Veja só, ele modificou a ampola, ele fez a modificação. E nessa modificação, ele notou o seguinte, que mesmo fazendo desenvolvimento, né, de mudou aqui o polo para outro lado, né, botou o ânodo para o outro lado, ele notou que continuava em linha reta, né, esses raios se propagavam sempre em linha reta. Por que ele sabia disso? Por que ele sabia disso? Por que ele sabia disso? Justamente porque formava uma sombra aqui, ó. Tá vendo, ó? O raio propagava, a luminescência acontecia, e ele produzia a sombra sempre aqui na frente, né? Se fosse assim atrás, produzindo aí, e indicando a trajetória, né? A trajetória desses raios. Outra coisa que ele fez foi verificar que esses raios catódicos, eles possuíam massa, eles eram corpusculares, justamente porque eles conseguiam mover esse moinho aqui, ó. Nesse videozinho que está aqui embaixo, quando vocês clicarem, vocês vão ver esse processo, né, de movimentação desse moinho. E aí ele conseguiu e definiu algumas coisas, especificamente o nosso amigo Rutherford, ele trabalhou aí a carga do elétron e a sua massa. O seu prêmio Nobel foi principalmente por isso. Ele conseguiu fazer essa definição, ele trabalhou a relação dos dois, a carga e massa, e definiu aí a natureza desse nosso amigo elétron, que faz parte aí diretamente da matéria, que na época o nosso amigo Dalton não conseguia explicar. Então, através do estudo da eletricidade, foi possível fazer a identificação da primeira partícula subatômica. Então, qual foi a primeira partícula subatômica? O elétron. O elétron foi a primeira partícula subatômica encontrada e definida pelo nosso amigo aqui, J.J. Thomson, ok? Através do modelo chamado pudim de passas. Então, eu vou aqui dar mais uma relação do modelo dele. Aqui é o átomo que ele dizia, onde nós temos a massa homogênea, aqui homogênea, né, a massa do bolo, não é isso? E as cargas aqui são os elétrons. Então, os elétrons, para ele, é como se fossem as passas, né? As passas de um pudim. Então, aí corresponde ao elétron, que por ter
carga contrária, né? Isso, por ter carga negativa, ele viu através lá do experimento de Crookes, ele viu que a carga negativa, que ele fez anteparos, né? Anteparos carregados positivo e negativamente, e quando ele ligava a ampola, ele notava que os raios se desviavam em direção à ampola, né? No caso, carga positiva ou negativa. Então, ele notou que ela ia sempre em direção do positivo. Então, se em direção do positivo, é porque a carga era o quê? Negativa. Justamente porque ele já conhecia a atração das cargas. Os opostos tendem a se atrair. Então, definiu a carga como sendo negativa e aí começou a formar o seu plano, onde ele defendeu, né, lá na comunidade científica, como sendo um pudim de passas, onde a representação dos elétrons corresponde a isso aqui, né? Então, nós temos aí a definição do pudim de passas, um modelo específico. Então, se eu vier perguntar para vocês em prova, quem definiu o pudim de passas, o que é esse pudim de passas, que modelo é esse, quem é o seu autor, vocês vão acertar sem medo de ser feliz, que é o JJ Thomson, foi ele que fez essa definição, ok? Então, ó, aquilo que eu falei para vocês de carga-massa, tá aqui, ó, tá relacionado aqui embaixo, ó. Com base nos trabalhos de Thomson, em 1909, o Millikan definiu o quê? A massa do elétron, né? Ele definiu a massa do elétron, então o elétron, ele pesa isso daqui, ó, em quilogramas, ó, 1,9 vezes 10 a 31 quilogramas. E ele tem uma carga de 1,6 vezes 10 a 19 coulomb. Então, é tudo relacionado a isso aqui, ao estudo direcionado aí do nosso amigo JJ Thomson e com a produção do seu modelo atômico. Então, nós temos dois modelos agora. Nós temos o modelo bola de bilhar de Dalton e estamos vendo aqui o modelo pudim de passas relacionado aí ao nosso amigo Thomson. Lembrando que esse pudim de passas só foi possível fazer essa definição pela descoberta de quem? Descoberta do elétron, tá? Descoberta do elétron. E algo muito interessante de se ressaltar é que só foi possível descobrir o elétron porque houve o desenvolvimento da tecnologia. Na época de Dalton, ele dava aula com a luz de lampião, a luz de vela, né? Não conhecia a eletricidade profundamente. Já sabia, olhando os estudos lá de Tales de Mileto, das cargas, das atrações, mas ainda não tinha uma relação direta, né? Só se tinha teoria, não tinha prática. Já depois, com o passar do tempo, a eletricidade passou a ser muito comum. Então, com esse desenvolvimento da tecnologia, foi que se descobriu a natureza da eletricidade, que é justamente os elétrons. O nome tem muito a ver. Eletricidade e elétron, então é a relação direta. Então, nós temos essas partículas representadas aí através desses modelos atômicos. Tudo bem? Vamos falar desse cara aqui, ó, Goldstein. Goldstein, ele era contemporâneo aqui do nosso amigo Thomson. Eles eram contemporâneos, né? Ele, inclusive, o Goldstein, foi que discutiu com o Crookes pela natureza da eletricidade, para saber se ela era uma partícula, para saber se ela era uma onda eletromagnética. Eles tinham aí essa discrepância, eles discutiam muito sobre isso. E depois de feito esse processo da descoberta do elétron, então, inclusive, tem uma divergência de autores, porque tem autor que fala que o pai dos prótons é o Rutherford. Na verdade, o primeiro a falar de próton foi esse cidadão aqui, tá? Ele era físico, assim como o nosso amigo JJ Thomson, e ele também fez o experimento com a ampola de Crookes. Então, nessa ampola, ele já verificou a existência de uma segunda partícula subatômica. Por quê? Olha aqui como é que foi o experimento dele. Também com a ampola, né, ó, tem aqui o ânodo, tem o cátodo, não é isso, ó? Cada um com suas cargas, né? Um é positivo, o outro é negativo, né, ó? Ali é positivo, aqui é negativo. Então, ele nota que os elétrons vão sempre sair daqui do cátodo em direção aqui do ânodo. Só que ele viu isso daqui, ó. Ele fez uma modificação na ampola e verificou pequenas partículas laranjas, né? Então, essas partículas laranjas que saíam, né, de encontro ao outro polo, justamente os prótons, Porque, gente, então vamos ver o seguinte, quando estiver falando de modelo de Rutherford, que essa neutralidade da matéria, ela está em função também dessas cargas positivas. Então, as cargas positivas vão ter que se unir com as cargas negativas. Então, ele começou aí, ó, a partir desse momento, começou a ver a queda da teoria do pudim de passas. Porque o pudim de passas é o seguinte, é aquela massa, né, ó, não é mais aquela coisa rígida, como dizia Dalton,
né, que é uma carga positiva essa massa, e os elétrons estariam incrustados nela. Então, ele começou a desmistificar isso daí, né, e começou a mostrar que outras partículas estavam aí relacionadas à neutralidade da matéria, não único exclusivamente aí o elétron e uma massa positiva. Então, começou a definir esse positivo como sendo uma nova partícula. Só que ele só teve essa ideia, ele não conseguiu concretizar. Ela só foi concretizada, gente, a partir do desenvolvimento da tecnologia, foi como eu falei. Foi quando a tecnologia foi avançando. Então, ó, aí entra aqui o nosso amigo Rutherford. O Rutherford tem até uma história engraçada dele, que é a questão da última batata. Na última batata, ele estava pleiteando uma vaga na Universidade de Cambridge, né, Griffith, sei lá, não sei dizer isso, não sei dizer direito o nome, mas é na Inglaterra, uma universidade muito conceituada, e ele era lavrador com seus pais e os seus irmãos, e ele estava na colheita das batatas, e chegou a carta dizendo que ele tinha sido aprovado nessa universidade. Ele falou para a mãe dele, para o pai dele, que era a última batata que ele tinha colhido. E foi mesmo. Então, ele foi e ainda é considerado um dos cientistas mais importantes aí em relação à mudança, né, da ciência em si. Né? Então, ele desenvolveu aí com outros cientistas, que eu vou falar mais adiante, a questão do estudo da radioatividade. E foi através dela que ele conseguiu descobrir, de fato, o que já falava o Goldstein, que através dos elétrons existem outros elementos, né? Existem outras subpartículas correspondentes aí aos prótons, tá ok? Inclusive, aqui vocês notam que os prótons, ele tem isso daqui de tamanho, né? 1836 vezes maior que o elétron, fazendo uma comparação grosseira, é como se o elétron fosse o Maracanã, perdão, o próton fosse o Maracanã e o elétron um grão de areia. Então, é mais ou menos isso aí, é uma discrepância muito grande, né? E aí vocês vão ver, inclusive, através dessa relação de atração de carga, um positivo, outro negativo, veio a formação de um novo modelo atômico. Então, se alguém perguntar para vocês quem é o pai do próton, não é o Rutherford. O Rutherford só concluiu o que esse cidadão aqui iniciou através dos seus estudos com a ampola de Clock. É justamente o Goldstein, um físico alemão contemporâneo aí do J.J. Thomson. Olha outra coisa engraçada, não sei se você sabe disso, mas o Thomson, ele foi professor de Rutherford. Ele era professor de Rutherford na universidade. Então, tem um professor famoso, é bom. Né? Então, desenvolve, instiga mais ao estudo. E, através do desenvolvimento da tecnologia, com o surgimento da radioatividade, ele conseguiu produzir o seu próprio modelo, né? Mostrando, inclusive, aí algumas outras partículas subatômicas existentes, como, por exemplo, os raios ionizantes, que vocês devem conhecer aí, por exemplo, alguém já deve ter feito algum raio-x alguma vez na vida. Então, ali são os raios ionizantes, é o alfa, beta e gama, que foram batizados pelo Rutherford. Falando aí de... Aqui é só o que eu já tinha falado sobre ele, né? 1886, descoberta das cargas positivas prótons, que ele chamou de raios canais, né? Os raios canais eram os prótons que ele batizou. Não é isso? Então, vamos aqui. A descoberta da radioatividade também tem um link, vocês vão ficar à vontade para ver isso em casa, tá? Então, existe divergência também de autores em relação a quem definiu primeiramente a radioatividade. Quem foi que concluiu? Quem viu primeiramente esse fenômeno? O que vem a ser a radioatividade, gente? São átomos que são altamente instáveis e que vão se estabilizando, liberando energia e se transformando em outros elementos para poder se estabilizar. Inclusive, leva aí a relação dos alquimistas, que é a chamada transmutação. Os alquimistas queriam transformar tudo em ouro. Só que transformar matéria em outra é impossível. Nós conseguimos transformar parte da matéria, os átomos que são estáveis, em outros para se estabilizar, em núcleos menores ocorrendo a estabilização. Isso, inclusive, é um exemplo aí do que nós chamamos de fissão nuclear, né, que é justamente a formadora da bomba atômica. Então, nós temos lá uma partícula altamente instável, que vai ocorrer uma fissura na sua estrutura, e ela vai se transformar em outros elementos, inclusive os elementos que são ionizantes e que podem destruir o nosso DNA, né, que é justamente os raios X e raio gama, que são altamente penetrantes e conseguem modificar a estrutura do nosso DNA. Então, veja esse cidadão aqui, ó, 1895, o Rontgen. Eu não sei nem dizer se a expressão é essa. Tem muita gente que fala que é Rontgen, tem gente que fala que é Ron.
enfim, é o do alemão, é difícil a gente dizer com precisão. Mas lá na universidade eu aprendi Röntgen. Vou aprender do jeito que o professor me ensinou. Então, Röntgen, ele descobriu o raio-x. Né? Então, ele é o pai do raio-x. Ele definiu como raio-x esse raio que ele não sabia o que era. Então, ele disse, bem, esse raio penetrante, eu não sei como é o nome dele. Então, eu vou chamar de raio-x. E até hoje é batizado assim. Não houve alguém que tentou mudar o nome desse raio, né? Então ele passou dias e dias fazendo essa pesquisa. Ele estudava aí óxido de urânio, né? O urânio é um material radioativo que nós conhecemos, então ele emite energia. Então o que é que aconteceu com ele? Ele estava no seu laboratório e cansado, foi para casa, guardou esse mineral, né, num papel filtro, aquele papel, aquele mesmo chamado sulfeto de zinco, aquele que a gente tira a chapa que vai ver lá o eclipse, né? A gente olha lá para o eclipse solar, é mais ou menos aquilo, e quando ele voltou, ele notou que esse papel estava impressionado, né, como se fosse alguns buracos, só que ele não tinha, né, passagens, então ele definiu que aí foi esses raios, né, oriundos desse material, que fez esse processo, então começou a estudar isso daí, passou semanas e semanas trancado no escuro, verificando essa luminescência que vocês estão vendo aí, né, vendo aí a relação do raio-x. Então, o raio-x ele se difere, por exemplo, dos raios gama pelo tamanho do seu comprimento de onda. Então, eles são penetrantes, eles conseguem, inclusive, vou mostrar para vocês aqui o raio-x que ele fez, o primeiro raio-x feito, né? Ele fez na própria mão, né? Vocês vão ver, inclusive, que ele não consegue atravessar a aliança e nem os ossos. A gente vê isso daí, né? Quando a gente vai ver um raio-x. Então, raio-x, sonda eletromagnética de pequeno comprimento de onda, bastante energética, penetrante e ionizante. Então, ela penetra e ela destrói também o DNA. Então, quando a gente vai ser submetido a esse processo de raio-x, vocês notam que os radiólogos, quando a gente deitar lá naquela cama gelada, né, por exemplo, vai irradiar o tórax por algum motivo. Então, a gente deita naquela cama, ele sai, ele vai embora. Deixa a gente sozinho, de repente ele volta, bota uma placa embaixo, depois vai de novo embora, e aí termina todo o seu processo. Aquilo dali, justamente porque o material que ele utiliza é um material radioativo, é um material ionizante, e pode prejudicá-lo, né? Porque ele está fazendo um cálculo em cima da gente. A relação de raios que ele vai incidir na nossa pessoa é um cálculo feito da nossa natureza, então ele consegue fazer esse processo. Então, um aluno de radiologia que perde aulas, que não entende dessa parte de física e de química, ele vai ser um mau profissional e vai encurtar aí a vida de muitas pessoas. Então, tem que ter uma responsabilidade muito grande. Inclusive, indicar para a gente o uso de colar quando a gente vai ser irradiado, em qualquer região, tá? Até no pé, se for possível, que se use um colar para proteger aqui a nossa tireoide, para que ela não sofra nenhuma alteração com a presença desses raios ionizantes. Inclusive, você já deve ter observado que em hospitais, quando você tem aquela sala de radiologia, né, isso tem uma lâmpada vermelha para indicar que quando está sendo utilizado lá o material, é preciso que a gente se afaste dali. Ah, professor, mas a porta é de chumbo, as paredes são revestidas de chumbo. São, isso é verdade. Porém, não se tem ainda 100% de certeza que essas paredes elas consigam resistir aí ou impedir que esses raios se propaguem. Tá? Esses raios, o comprimento de onda, vão fazer com que eles consigam superar. E especificamente os raios gama. Esses são os mais perigosos. A diferença de um raio gama para um raio X é a onda deles, né? Como os raios X eles têm uma onda eletromagnética pequena, os raios gama ele tem uma onda maior. E esse nome de raio gama, alfa e beta, quem deu foi o nosso amigo Rutherford, que eu vou falar agora dele, tá? Mas prosseguindo aqui um pouquinho, essa é a relação aí que o nosso amigo verificou, né? Ele verificou que aí os raios que saíam, né? Os raios X, foi justamente a interação existente com o metal, né? Que ele estava trabalhando, no caso aí o óxido de urânio, e o calor, né? O calor emitido, né? Pela sua lâmpada. Então, houve aí a formação e a liberação desses raios. Então, foi a sua verificação. Então, ele notou isso daqui, ó, ele fez um raio-x na sua própria mão. Então, quando ele incidiu, né, incidiu o raio sobre a mão, ele conseguia ver os ossos. E vocês notam aqui, ó, vocês vão notar que o anel não consegue, né, ele não consegue superar aí, né, ele não é ionizante e penetrante ao tanto para conseguir ultrapassar aqui. Note que os ossos também não, porque nos ossos tem cálcio,
e o cálcio tem isótopos, então esses isótopos do cálcio impedem que esses raios se propaguem. Então a gente vê aqui o que hoje é utilizado muito comum, né? A questão aí do raio-x. Então foi esse cidadão que deu o pontapé inicial em relação ao estudo da radioatividade. Porque outros estudiosos pegaram aí a sua ideia e começaram a desenvolver. E através, gente, dessa descoberta foi que surgiu aí a partícula 2, a subatômica 2, que foi o próton. A gente vai ver aqui mais alguma coisinha sobre a descoberta. Esse cara aqui foi outro cidadão muito importante, o Henry Becquerel, que volta a dizer aí a discrepância de alguns livros que dizem que o pai da radioatividade foi o Becquerel, outros dizem que foi o Roentgen. Então, existe muita divergência. Vocês podem encontrar em vários autores, né, falando sobre isso, caso você tenha alguma curiosidade para ver a vida de cada um deles. Eu, por exemplo, quando eu tinha a idade de vocês, eu tinha essa curiosidade, eu ficava vendo, eu via alguns documentários, eu via como é que eles viviam e como eles estudavam. É algo que eu tinha curiosidade. Então, a descoberta da radioatividade, alguns dizem que tem a ver com ele, né? Esse cidadão aqui, o Henry Becquerel, ele era endinheirado, né? E ele fazia um estudo de fosforescência e fluorescência, que ele herdou esse estudo do seu pai, né? E ele quis levar em consideração essa relação entre a luminosidade com radiação, né? A radiação que emanou lá no laboratório de Röntgen. Então, ele quis fazer essa relação com a luminescência e a fosforescência. Também fez estudos com o urânio, né? E vocês estão vendo algum sal de urânio. E notou aí que esses sais, esses raios, eles impressionavam a chapa, assim como já tinha sido feita lá com o nosso amigo Röntgen. Então, ele notou que, botou até o tório ali, né? O calor, enfim, até de líquidos ocorre esse processo aí de irradiação, né? Pela presença aí de átomos instáveis, que só foi dito nessa questão de estabilidade um pouco depois, né? Então, aí é uma ampliação, né, do átomo em si, a Plash-Blenda, vocês estão vendo esse nomezinho, né? Plash-Blenda, foi a relação com o casal Curie, eles foi que fizeram o estudo, inclusive ganharam o prêmio Nobel com esse estudo aí, com a descoberta do urânio, né? Tiraram o urânio de um mineral que eu vou mostrar para vocês ele aqui, um mineral amarelado chamado Plash-Blenda. Então, ela conseguiu desenvolver aí vários elementos, como o urânio, o rádio e o polônio. Lembrando que só aqui nesse momento da radioatividade foi possível dizer que a matéria é divisível. Até o momento que o nosso amigo Thomson falou da descoberta do elétron, ainda não era possível. Só depois da radioatividade que foi possível. Por quê? Porque através desse metal que vocês estão vendo bem agora, o Plash-Blenda, que vai aparecer ali, é que foi possível encontrar outros elementos, como o rádio, que é o elemento mais radioativo que nós temos, e o polônio. O polônio, inclusive, foi em homenagem à terra natal, nossa saudosa Marie Curie, né, que vocês devem ouvir esse nome, né? Quem assiste aí, por exemplo, a Big Bang, a teoria, eles falam muito, né, sobre o casal Curie, né, que tinha urânio, que é o sal de urânio existente nesse metal, e dele foi descoberto o rádio e o polônio, tá? Inclusive, ganhou o prêmio Nobel dos dois, entre o rádio e o polônio, ok? Vamos falar do casal, então, né? Vamos falar desse casal aqui, ó. Então, nós temos alguns personagens. Falei de Röntgen, falei de Becquerel, estou falando do casal Curie. Então, eles foram quem modificaram toda a história, né? Toda a história científica, depois do estudo da radioatividade. Então, esse casal aqui, eles foram pioneiros, se juntaram, né? Rutherford, Röntgen, o próprio Becquerel, se juntaram para estudar profundamente essa teoria, essa relação de radioatividade, fizeram o batismo da radioatividade, deram as suas definições, e aí foram desenvolvendo a tecnologia. Nesse caso aqui, o casal, eles não viveram muito tempo juntos, né? O Pierre era um cientista muito conceituado lá na França, e ele conheceu a nossa amiga Marie, se casaram, e inclusive a questão do machismo que vigorava na época, fez com que Marie ficasse um pouco reclusa, né, na questão das suas formações. Quando ela tinha as relações científicas, porque ela era matemática por ofício, ela não poderia defender a sua teoria em congresso. Então, sempre quem defendia era o Pierre, né? Levava sempre os créditos, os louros, né? E ela ficava sempre escondida ali, fazendo a base, né? Vamos dizer assim, né? Fazendo aí
a definição, né, dos estudos matemáticos das suas teorias. Então, eles descobriram esse estudo da radioatividade através da Flash Blender, que é essa pedrinha aqui, ó. Então, se você estiver por aí andando aí e você encontrar uma pedra amarelada dessa aqui à noite, ela emite luz, você está com um problema muito sério, né? Que nós temos aí a presença de alguns elementos radioativos muito perigosos, como o urânio, o polônio e o próprio rádio. Foi tirado daí, foi tirado desse mineral. Então, ele tinha uma coisinha mínima, né? Só para vocês terem ideia, o urânio radioativo, o que produz mesmo energia capaz de matar um ser humano, ele só tem cerca de 0,7% na natureza. É muito pequeno. Você já deve ter ouvido falar na questão de enriquecimento de urânio. Já ouviu falar disso? Então, as empresas, as indústrias, principalmente as indústrias bélicas, elas fazem enriquecimento do urânio, né? À toa que a ONU, os Estados Unidos, enfim, toda a Europa tem muito medo do Irã, porque o Irã, eles trabalham com material radioativo, né, na parte de produção de energia. Só que eles acreditam que eles enriquecem o urânio para produzir armas em destruição em massa, no caso, uma bomba nuclear. Então, tem todo um protocolo para se trabalhar com esse material. Só que esse casal aqui não sabia, não conhecia ainda o poder penetrante desses raios que são emitidos, que são emanados desses elementos. Sabia que eles saíam, né, que eles eram emitidos porque existia uma instabilidade no seu núcleo. Só que não conheciam o poder de penetração, não conheciam cargas, não sabiam se eles eram corpusculares, não tinha essa ideia ainda. E foi com o estudo de Rutherford, foi o Rutherford que conseguiu definir isso daí. Ele pediu a Marie, na época, já estava viúva, o nosso amigo aqui, Pierre, ele morreu degolado, né, para quem não sabe, ele morreu degolado, ele já estava contaminado. Marie Curie, ela morreu de leucemia aos 83, 84 anos, mais ou menos. O Pierre não, morreu mais novo. Ele estava já contaminado com a radiação, né? Ele estava passando por um processo. Como é que a gente sabe, professor, que está contaminado? Principalmente a questão da sonolência, né? Ele não conseguia se manter acordado e sempre ela ficava preocupada, achava que era uma gripe, uma coisa parecida, mas ele estava já contaminado, ele tinha praticamente adquirido câncer, né, no seu sistema aí, nervoso, principalmente. Então, um dia, eles estavam fazendo uma pesquisa no laboratório e ele pediu para ir embora. Ele disse, não, eu vou para casa, eu não estou me sentindo bem, vou descansar um pouco. Ela, não, tudo bem, eu vou ficar no laboratório. Ele foi, e ele foi atropelado por uma charrete, né, em plena França, naquela época, foi atropelado e morreu degolado por essa charrete. Então, ele teve uma morte trágica. Mas isso foi em função de já estar contaminado com esse material. Né? Então, voltando aqui, nosso amigo Rutherford, ele fez o estudo, né, com os raios, né, para poder identificar esses raios. E ele aleatoriamente classificou esses raios como alfa, beta e gama, e viu que algum desses raios, eles tinham atrações eletromagnéticas e outros não. Então, fez essa sua definição, né, e foi justamente o experimento que ele fez. Vocês observam que aqui na pedrinha que emana, né, a energia, a radiação, ele colocou anteparos carregados positivo e negativamente. Então, tinha raio que andava aqui para o negativo, consequentemente, a sua carga era positiva pela atração de cargas, né? E outros que andavam aqui para o negativo, justamente porque se era positiva, a sua carga é negativa. E esse aqui, ó, passava direto, né? Que é justamente o que nós chamamos aqui de raios gama, ou os nêutrons formados, né? A questão de neutralização. Então, aí ele notou que esses raios tinham um poder de penetração, que é que a gente vai definir. Só que ele não fez isso só, tá? Não foi sozinho que ele fez essa definição, não. Tem a participação de outros amigos nossos, que vocês vão ver isso no próximo ano, que é o Sodes, o nome do cidadão é esse daqui, Sodes, e o Farjan. Eles também definiram aqui a questão da penetração, da penetrabilidade. Inclusive, vocês conhecem uns cálculozinhos, viram lá com um dos anjos, que é isso daqui, né, ó, Z mais N. Quem lembra desse cálculozinho aqui, ó, que define aí a massa atômica, o número atômico e a quantidade de nêutrons do elemento? Então, foi todos relacionados à SOD, né? Nós temos aí a relação direta deles com a química e com a física, tudo bem? Então, ele definiu, gente, o nome desses raios. Esses raios, aqueles mesmos que prejudicaram a vida do Pierre, ele que fez a definição.
Ele que mostrou que esses raios existiam e classificou como essas letras gregas que até hoje são usadas. Então, cada um deles tem um poder de penetração. Um é ionizante, outro é penetrante. A gente vai ver isso daí. Então, ó, os raios alfa, né? Isso, ó, os raios alfa têm a sua classificação, têm a sua característica. Eles são partículas positivas, porque nós vimos que ela migrou para cá, para negativa, né? Isso, ó. Os raios beta, eles têm partículas negativas, porque migrou para positiva. E tá vendo que o raio gama, ele não migrou para nenhuma delas, né? Ó, ele não sofreu nenhum desvio, justamente porque ele não tem carga, não é? Ele não tem aí a questão da ionização presente. A penetrabilidade está relacionada com o tamanho da sua carga. Veja só, esses raios alfa, eles se igualam ao elemento hélio. Por quê, professor? Porque eles possuem uma massa 4 e 2 aqui, número atômico. Então, veja que ele tem essa massa grande. Por ele ter uma massa grande, ele tem um menor poder de penetração. Então, um raio alfa, gente, ele não consegue ultrapassar nenhuma folha de papel. Ele não vai causar nenhum problema aparente à natureza humana. Nenhum problema aparente, mas tudo isso é em relação às quantidades. Eu só posso falar em não causar problema com a quantidade, com a concentração. Então, se você toma só uma dose de um remédio, ele vai fazer aquela função de te livrar de uma dor de cabeça, dor nas costas, enfim, dependendo da função do remédio que você venha tomar. Agora, se você exagerar na dose, aí ele pode vir a te matar. É o que acontece aqui com esses raios ionizantes. São os mais penetrantes, né, e os menos penetrantes. No caso, o hélio, aí vem o beta, né, o beta, a representação do raio beta, é essa aqui, onde nós temos, praticamente não temos essa carga, mas nós temos isso daqui negativo, ao menos 1. Inclusive, os raios beta, eles são classificados como elétrons. Eles são chamados elétrons acelerados, né, porque eles andam aqui numa velocidade 90 mil quilômetros por segundo, né, quase chegando à velocidade da luz. Isso quase chegando à velocidade da luz. Então, ele tem uma velocidade muito rápida, porém, o poder de penetração dele não é tão grande assim. Ele, por exemplo, não consegue atravessar a epiderme, né? Ele não vai te dar um problema aparente. Já o gama, que se propagar a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, né? Então, é impossível ele não causar nenhum estrago. Ele pode ser parado aí por metais pesados como o chumbo e ósmio. O chumbo é mais utilizado porque, além dele ser mais abundante, ele é mais barato de se trabalhar, né? Então, o ósmio ele é muito mais caro e a abundância dele não é tão grande assim para poder estar aí fazendo revestimentos, inclusive aí de usinas nucleares, né? Então, tem toda a relação aí nesse estudo da radioatividade. Tudo bem? Aqui era um outro esquema relacionado, né? Para eu mostrar para vocês com esses links aí, ó. Depois vocês fiquem à vontade para verificar. Então, vocês veem o poder de penetração. Veja aí, ó. Veja o poder de penetração. Olha o raio alfa aqui, ó, na pele. Ó. Nem chega a atravessar. Nem chega, ó. Bateu aqui e voltou. Já o beta, ele consegue penetrar até aqui na parte da epiderme, que nós chamamos. E o raio gama, ele destrói o teu DNA. Não tem para onde fugir. Vai haver destruição. Ele vai modificar o DNA. Né, à toa que vocês viram aí a questão das guerras com o professor René e agora com a professora Ana Clara, vocês devem ter visto isso, essa questão de guerra. Nota que o estrago feito depois da explosão foi justamente a modificação na genética dos japoneses da época, né? Então, até hoje, tem descendentes que adquirem essas doenças cancerígenas porque houve a modificação genética dos seus familiares através desses raios aí que eram da propagação da bomba. Tá? Então, teve toda uma relação com essa modificação. Tô falando pra caramba, não tô? Você já deve estar dormindo, inclusive, acredito. Se eu conseguisse mostrar essas imagens para vocês, a aula teria sido um pouco mais agradável, né? Essa parte histórica, ela puxa um pouquinho da ideia de vocês, né? Do imaginário de vocês. Então, só para concluir, vamos ver aqui a questão do experimento de Rutherford. Foi aqui nesse experimento, foi aqui que ele conseguiu encontrar o próton. Então, aqui vai haver o surgimento da segunda partícula subatômica. Essa segunda partícula é justamente o próton, que houve o batismo de próton, né? Então, segunda partícula, que é justamente o da carga positiva, o próton. Então, o experimento dele foi aqui, né? Utilizar o material radioativo.
fez aqui um anteparo de zinco, né, sulfeto de zinco, e colocou aqui uma lâmina finíssima de ouro. Então, o que foi que ele fez? Ele disse o seguinte, olha, o Thomson disse que se a massa é toda positiva, e eu estou lançando raios alfa, porque os raios que saíam daqui, ó, em maior concentração, eram raios alfa. E ele já sabia que as cargas dos raios alfa eram o quê? Positiva, né? Então, positiva. Então, se ele sabe, com a teoria do seu professor, que o átomo era uma massa toda positiva, o que ia acontecer? Esses raios iam passar direto, não ia haver nenhum tipo de desvio. Se, e somente se, Thomson tivesse correto, ele ia parar por ali, não tinha como a gente descobrir o próton. Mas quando ele fez o seu experimento, né, com uma finíssima lâmina de ouro, essa lâmina aqui tinha 0,001 milímetro, né, de ouro aqui. Ah, professor, mas por que ele escolheu o ouro? Porque o ouro existe aí a maior probabilidade, né, de encontrar um átomo de ouro aí nessa lâmina. Por quê? Porque a massa dele é grande, né? Então, um choque ia acontecer caso a teoria aliás, um choque não aconteceria caso a teoria de Thomson estivesse correta. Então, o que foi que ele viu? Que houve alguns desvios, né? E como ele sabe que as partículas que estavam sendo propagadas naquele material radioativo era o alfa, que é positivo, obviamente que se é positivo é porque alguém é positivo aqui para poder ocorrer esse desvio. Por quê? Porque os iguais tendem ao quê? A se repelirem, a se afastarem. Então, ele começou a ter a ideia de que nós temos aí um centro positivo. Porque, ó, existiam leves desvios, né, ó, leves desvios, chegava bem próximo e desviava, né, levemente, mas tinha uns que recocheteavam vigorosamente, batia e voltava. Então, porque ele batia de frente com ele. Né? E se as cargas são iguais, a tendência é que isso aconteça. Não é isso? Então, ele conseguiu ver e fazer algumas observações que eu vou mostrar para vocês. Ficou em cima ali, mas dá para ver. Observação, ó, a maior parte das partículas alfa atravessam a lâmina de ouro. Então, quer dizer o quê? Que o átomo não era aquela massa, né, homogênea, como dizia o professor Thomson, não era. Ela tinha espaços vazios. Porque se a maioria dos raios passavam, é porque ela tinha espaços vazios ali, né? A massa não era um todo. Ele acreditava que a massa se concentrava num centro, não era um todo como se fosse a massa de um pudim, né? Algumas partículas foram desviadas. Então, as que foram desviadas é porque encostavam, se aproximavam desse núcleo e desviava, ou batia de frente. Então, pouquíssimas foram rebatidas, porque como ela era pequena, né, a massa é pequena, né, mais aquele todo, ficava aqui no centro, elas passavam assim, né? As que batiam de frente é porque elas chegavam realmente a se encontrar com esse centro e houve a sua definição. Então, aqui, ó, do lado, vocês veem que aqui seria a teoria, se estivesse correta, seria a teoria de Thomson. Os raios passariam e não teria desvio, mas ele observou isso aqui, ó. E na sua observação, ele chegou a essa conclusão. Inclusive, ele definiu essa observação, a sua conclusão, ó, o átomo possui carga, um grande espaço vazio, que ele chamou de eletrosfera, justamente onde os elétrons se encontravam. Segundo ele, os elétrons não estavam incrustados naquela massa, até porque aquela massa não existia. Ela era uma massa que ficava no centro, que ele definiu como núcleo. Né? Possui um núcleo pequeno e denso, onde se encontra praticamente toda a massa do átomo. Então, toda a massa do átomo está no núcleo, está no centro, porque vários raios passavam. Poucos sofriam leves desvios e poucos ainda, né, sofriam o ricochete, batia de frente e voltava. Então, era muito pequeno esse núcleo. Por isso que ele disse que tinha espaços vazios onde os elétrons estavam circulando ao redor dele. Então, esse núcleo era de carga positiva. Por quê? Porque o raio alfa é positivo. E quando esse raio se encontra ou se aproxima de outra partícula que também é positiva, a tendência é o quê? É repelir, é afastar, é voltar, como aconteceu aí quando batia de frente. E ele definiu com o seu modelo como sendo um sistema planetário, que eu vou concluir aqui com vocês hoje. Eu falei de 3 modelos, e os modelos todos estão relacionados aí à mudança, né, à melhoria aí na tecnologia. De Thomson foi a eletricidade, e aqui o de Rutherford foi pela questão da radioatividade. Ok? Crianças, eu vou deixar no sala de aula,
uma atividade, tá? Uma página de atividade para vocês fazerem dos modelos, ok? Olhem lá, verifiquem esse slide, eu vou colocar lá também, e faça a atividade para que na próxima aula a gente volte corrigindo, tá ok? Que aí eu vou começar com outro conteúdo do capítulo 11, tá bom? Um abraço aí para todos. Espero que vocês tenham compreendido boa parte do que eu falei, ou pelo menos relembrado boa parte do que foi falado. E a gente se encontra na próxima semana, se Deus quiser. Um abraço aí, fiquem todos bem e até a próxima, ok? Vou parar a gravação aqui.